Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há anos e anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet, e também já há 4 anos na sua Rádio Agro hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre o avanço da tecnologia de edição gênica no agronegócio, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o executivo da Locus, Jaime Nunes de Souza Filho. Jaime, é uma satisfação contar contigo no Agropapo. Muito obrigado pela oportunidade, Ronaldo. Sim, vamos pegar esses minutinhos aí e falar um pouquinho sobre edição de genes, o que nós podemos fazer com ela e nossos benefícios com isso. Muito bem. Para a gente abrir aqui nossa conversa, Jaime, queria que você pudesse falar rapidamente aí o teu perfil aí acadêmico aí relacionado justamente à tecnologia aí de edição gênica, famosa, abre aspas aí, CRISPR, né? E também aí um brevíssimo perfil institucional da Locus. Falo sim. Na verdade, eu sou Jaime Nunes, sou biólogo, tive o meu mestrado na Universidade de São Paulo, trabalhando naquela época com venenos ofídicos, olha só. Então, a ideia, na verdade, era usar a radiação, inclusive, para detoxificar venenos e fazer com que eles, então, tenham uma toxicidade menor e possa, então, produzir antissoro com melhor qualidade para os cavalos. Depois disso, segui para o mundo corporativo, e já mais de 30 anos trabalhando no mundo corporativo na biotecnologia. Na Locus, na verdade, a Locus ela tem 25 anos, vai comemorar 25 anos logo em breve, e ela começou a sua produção com cubinhas horizontais de agarose, cubas e fontes de alimentação, e hoje, na verdade, isso caminhou bastante na evolução da biotecnologia, e hoje ela tem falado bastante na extração automatizada de ácidos nucleicos, de DNA e RNA, que é justamente o que você precisa para ter uma qualidade suficiente para entregar soluções lá na biotecnologia. Por exemplo, o sequenciamento de DNA, que é algo super importante quando você fala em edição de genes. Mais ou menos é isso, na verdade. Então, a Locus, hoje em dia, ela oferece para a ciência, não somente brasileira, porque ela também exporta suas soluções, ela oferece, na verdade, todos os produtos para o seu workflow, para o seu fluxo de trabalho na biologia molecular, desde a extração de DNA e RNA, o controle da qualidade dessa extração, até a detecção desse DNA e RNA com qualidade. Muito bom, Jaime. Agora, dentro aí dessa jornada, desse fluxograma que você citou, quem é então o cliente da Locus? Os clientes da Locus nós temos, na verdade, 4 pilares importantes. A academia, a ciência, na verdade, os pesquisadores Perfeito. lá na universidade, nos institutos de pesquisa, o diagnóstico humano, o diagnóstico clínico, na verdade, humano e animal. A saúde animal hoje em dia é bastante importante. E o agro. O agro fortemente é um pilar que nós trabalhamos aí bastante forte, na verdade, para levar soluções lá para o agro. Muito Então, são bem. 4 pilares importantes, na verdade: a academia, o diagnóstico clínico, humano, o animal, a saúde animal e o agro. Combinado. Agora, para a gente avançar aqui, Jaime, eu acho importante a gente pontuar aqui para a nossa audiência. O Agropapo tem aí uma audiência híbrida, vamos dizer assim, mas também há muitas dúvidas aí dentro do agro sobre as novas tecnologias, se edição gênica é a mesma coisa que organismos geneticamente modificados, que é a mesma coisa de melhoramento genético tradicional. Eu queria que você pudesse dar um disclaimer aí dessas 3 rotas, vamos dizer assim. Ah, vamos lá. Esse é um assunto muito prazeroso, muito gostoso de falar. Eu ficaria aqui falando horas e horas, Ronaldo, sobre isso, mas vamos tentar, então, sumarizar em alguns minutos. É, Antes de começar a falar sobre isso, eu lembraria, na verdade, o dogma da biologia, que é DNA, RNA, proteína. Isso é super importante para que você possa seguir na discussão com edição de genes. DNA, RNA, proteína, ou seja, na verdade, você tem a escritura de um gene lá guardado no núcleo de uma célula, guardadinho ali, bastante
preservado ali essa informação. Essa informação ela traduz uma molécula de RNA que segue lá para o citoplasma e traduz uma proteína. Então, toda a proteína que lá está na célula, ela vem da informação de um DNA. O DNA está ali com toda a informação que gera o RNA, que então transcreve numa proteína, traduz numa proteína. Essa proteína vai fazer a sua função biológica dentro da célula. Esse panorama posto e bem sustentado, bem sedimentado, ele é bastante importante para você entender a edição de genes. Então, a partir daí, a partir desse dogma DNA, RNA, proteína, você começa então a pensar em, poxa, se a informação que eu tenho lá no DNA traduz numa proteína, se eu modificar de alguma forma a informação do DNA, eu posso então modificar a função dessa proteína. Ligando essa proteína, se eu alterar um promotor desse gene, ou desligando essa proteína, se eu alterar o código, porque lembra bem, o DNA tem ali a sua sequência de bases nitrogenadas. A cada trinca de bases nitrogenadas codifica para um aminoácido na proteína. E a proteína é formada por 20 aminoácidos em sequência, centenas desses aminoácidos, que, dependendo da sequência que ele está lá, ele então gerencia, coordena a estrutura conformacional da proteína, a arquitetura da proteína. E essa arquitetura proteica gera, então, a função dessa proteína dentro da célula. Esse cenário colocado, se eu, então, pensar em editar um gene, eu consigo, então, refletir essa edição lá na proteína, de alguma forma. Sim. De alguma forma. Agora, vamos jogar um pouco, tirar um pouco o techniquez, que é, obviamente, super importante, mas tentar trazer algumas analogias aqui, então. Então, a edição gênica, ela, diferentemente, por exemplo, de um transgênico, ela não tira o gene de um organismo e de uma planta e bota em outra. Ela simplesmente edita o que já existe. Exatamente. Ela pode também fazer isso. Ela é muito ampla, na verdade. Ela pode também inserir um gene lá para dentro usando edição de gene. Mas a grande vantagem dela, frente à transgenia, que só faz exatamente o que você faz, levando um gene exógeno lá para dentro, a edição de genes, ela permite que você somente modifique um gene que está naquele ser vivo. E não traga um gene diferente para esse ser vivo, para que ele então possa transcrever numa proteína, traduzir uma proteína e gerar uma proteína. A proteína essa que nem estaria naquele ser. Isso é um transgênico. Te dou exemplo de um transgênico, uma soja ABT. O que é a soja ABT? É a soja que trouxe um gene de uma bactéria lá para dentro que tem uma ação inseticida. Então, esse gene que está lá dentro, que transcreve uma proteína que traz uma ação inseticida, ela vem de uma bactéria. Ela não está presente no genoma de uma soja, na verdade. Isso é um transgênico, claramente um transgênico. É uma soja que tem uma proteção, traz uma proteção inseticida, vinda de uma proteína de uma bactéria. Isso é um transgênico. Falando agora de edição de genes sem transgenia. Vamos dar um exemplo, Ronaldo? Olha que legal. Pensei aqui um exemplo de vários que nós temos. Uma maçã que passa a não mais escurecer depois de você cortá-la, e horas depois ela está suculenta, bonita e pronta para você degustá-la. O que foi feito nessa maçã? Editou-se o gene da oxidase, de forma tal a nocautear o gene que oxida, e essa oxidação gera o escurecimento do fruto. Perfeito. Então você passa a ter uma maçã que é plenamente degustada depois de horas do seu corte. Isso nós podemos fazer também com banana, fizemos com maçã, e maçã comercialmente disponível. Né? Banana e outros vegetais. Esse é só um exemplo. Tá? Sim, sim. Agora, do ponto de vista também, falando um pouquinho de ganhos aí para o produtor, dentro da edição gênica, você consegue desenvolver aplicabilidades, por exemplo, para uma variedade ser mais resistente ao estresse térmico, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa é uma das vantagens que nós temos, porque você consegue ligar ou desligar genes dessa mesma planta, desse mesmo cultivar, ligando, desligando genes, gerando então a resistência ao estresse hídrico, por exemplo, ou vários outros fatores, na verdade. Somente ligando e desligando genes, ou então promotores de genes.
Muito bem. E agora, diante desse cenário que você expôs de uma maneira muito clara, vamos resgatar um pouquinho justamente a solução da Locus dentro dessa jornada aí de edição gênica, mas eu queria que você jogasse uma lupa aí para a agricultura. Tá bom. O que nós podemos fazer? Antes disso, Ronaldo, eu posso dar um exemplo Por lá favor. na pecuária? Lá na Claro, pecuária. isso, muito bem Olha, lembrado. olha que legal, lá na pecuária. Vamos falar de suínos, por exemplo. Suínos, na verdade, você tem vírus, doenças virais que Uhum. afetam suínos, né? E repara bem, só um exemplo, tá? O vírus, na verdade, para entrar, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Então, para entrar nessa célula, ele precisa de portas para poder facilitar essa entrada. Essas portas são proteínas. O que a ciência já fez foi alterar proteínas que o vírus suíno utiliza para entrar na célula e reproduzir e, logicamente, colocar a sua enfermidade em ação. Editando essas proteínas, você então provoca uma resistência do suíno a esse vírus. Vários deles já estão aí muito bem estabelecidos e sendo muito bem estudados, tá bem? Esse é só um exemplo também na Não, muito bom. pecuária. Tá Perfeito. bom? Lá na pecuária. Então, repara que, tanto no agro como na pecuária, o que nós precisamos é ter claramente o estudo do sequenciamento de DNA desse genoma. Temos que ter o genoma sequenciado, ou seja, temos que decifrar a sequência de bases nitrogenadas lá do DNA que codifica a proteína. Porque tendo toda essa informação decifrada, você consegue, então, desenhar o que nós chamamos de guide RNA, que junto com a enzima Cas9, Cas9, ela vai, então, ser entregue para o vegetal para que ela, então, efetive essa edição de genes. Porque essa edição de genes tem que ter uma maquinaria que faça isso. Uma maquinaria que nocauteie um gene ou que modifique esse gene de alguma forma, ou que ligue um promotor ou desligue um promotor. Essa maquinaria, você precisa entregar essa maquinaria lá para a célula. Seja lá um protoplasto no vegetal, seja lá um zigoto, se nós estamos falando de reprodução animal. Então, essa maquinaria, que é composta do guide RNA e da Cas9, que é uma enzima, para que você tenha principalmente a estrutura do guide RNA, a sequência do guide RNA, que ele é sintético, isso é sintetizado nas empresas de biotecnologia, nós logo faremos isso também no futuro próximo. Você precisa ter o DNA do genoma, o genoma desse vegetal plenamente decifrado, para que você possa, então, desenhar um guide RNA que vai ter ação específica, porque o CRISPR ele é muito preciso, Ronaldo, ele é muito específico, ele atua justamente no gene que você quer. Só que você tem que conhecer esse gene que você quer, você tem que decifrar esse gene. Lembra, DNA, RNA, proteína, isso é super importante, é o dogma da biologia. Então você tem que conhecer muito bem o DNA. E a Locus, na verdade, o que ela faz é entregar soluções de extração e purificação de ácidos nucleicos, de DNA, para que possa ser sequenciado. Então, nos dá condições de você desenhar excelentes guides que possam fazer a edição de genes. Tudo começa no sequenciamento do DNA. Uhum. E diante dessa agenda que a gente observa aí toda de mudanças do clima, essa questão da edição gênica vai ser cada vez mais necessária, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Para que você possa ter, então, tolerância ao clima, para que você possa ter organismos mais resistentes ao estresse térmico, ao estresse hídrico, por exemplo. Uhum. Sem Muito bem, dúvida nenhuma. muito bem, Jaime. E pegando um pouco aí, obviamente, falando um pouco de percepção, de imagem, de reputação, você como um profundo conhecedor de todas essas tecnologias aí, seja a transgenia, seja o melhoramento genético tradicional, seja a edição gênica, você observa que a edição gênica, vamos dizer assim, tem diante dessa questão que elas, entre aspas, só edita o gene que já existe dentro de um organismo, ela é, vamos dizer assim, mais amigável na percepção da sociedade? Muito mais amigável, e ela é revolucionária, Ronaldo, ela é revolucionária, porque você conhecedor
do genoma do vegetal que você está trabalhando, você consegue fazer inúmeras coisas, inúmeras coisas. E ela é muito mais amigável também, porque ela não é transgênica, você não está inserindo nenhum gene exógeno dentro dessa planta, e sim trabalhando justamente com aquilo que você está, na verdade, em outras palavras, acelerando o que a natureza faria há milhões e milhões de anos. Ótimo. A edição de Boa gene, analogia. ela acelera esse processo, e não é um transgênico. Muito bem, Jaime. Olha, já é um grande bordão falando em acelerar, né? Que boa conversa acaba passando rápido no Agropapo. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. É um tema super interessante, ao mesmo tempo complexo, que exige aí justamente aí vários programas, vários conteúdos para a gente poder estar trabalhando, esclarecendo isso. E eu quero, obviamente, deixar o espaço aberto aí para você deixar os seus respectivos contatos ou da Locus, por favor. Muito obrigado, Ronaldo. É uma satisfação estar com você. Estaria aí aberto a horas e horas para falar sobre esses e outros temas da biotecnologia. Deixe os contatos, sim. A Locus está à disposição de toda a comunidade científica e de todas as empresas agro e diagnóstico de saúde animal também. O meu e-mail, Jaime com Y, jaime.nunes@locus.com.br. Eu estarei à disposição de todos vocês se quiserem aprofundar um pouco mais esses e outros temas da biotecnologia. Eu repito, Jaime com Y, jaime.nunes@locus.com.br. Muito bem, meu caro. E assim encerramos esta edição do Agropapo, dado o recado, né? O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos essa edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.